como casais, em seus vários departamentos, suas igrejas, como presbíteros, líderes e tudo mais. É elevar os nossos olhos não somente para os confins da terra, mas para a nossa sala de estar. Porque a batalha espiritual, como nós veremos amanhã de manhã, começa em casa. Não é coincidência que o maior texto da palavra de Deus, que trata de guerra espiritual nas Escrituras, que é bem conhecido, Efésios capítulo 6, vem logo depois do maior texto da palavra de Deus, que trata da família. E o apóstolo Paulo, que diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, no contexto falando sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, sobre os pais, e sim contra hostes celestiais que odeiam a família. Então não deve nos surpreender o fato de que a batalha espiritual se trava dentro de casa e na família das pessoas ao nosso redor. O que nós estamos fazendo para enfrentar essa guerra? Essa pergunta. Eu e minha esposa, nós temos uma grande família, queria que ela chegasse aqui, Carol. É Carol com C, não com K, você fez com K. Eu quase pensei que eu era casado com outra mulher, mas não é. Pode apresentar a nossa família e quanto tempo casados nós temos? Sim, boa noite. Nós somos casados há 40 anos, quase, mês que vem. Completaremos 40 anos de casados, e Deus nos deu 6 filhos e 20 netos. Então, tem uma turma bem grande ali, ainda falta muita gente que nasceu depois dessa foto. Mas nosso filho primogênito é pastor da nossa igreja, pastor presidente da nossa igreja em Atibaia, São Paulo. A segunda filha é casada com um pastor também, que trabalha na mesma igreja, com um ministério chamado Pregue a Palavra. O próximo filho é militar, ele é da Aeronáutica Americana, ele é major, cuidando da segurança de 2 bases na Inglaterra. O próximo filho é pastor nos Estados Unidos. E a nossa filha caçula é casada, tem 2 filhinhos, e eles também moram em Atibaia, todos eles muito envolvidos nas igrejas, as mães muito envolvidas na criação dos muitos filhos. E quando tínhamos os 5, depois de alguns anos, resolvemos adotar uma criança que tinha já 10 anos de idade, e é essa que está no cantinho, e ela tem um filhinho, tinha mais uma filhinha que Deus levou quando ela tinha apenas 2 anos e meio de idade. Então, essa é a nossa turma. A nossa luta, nosso chamado, ao longo de 35 anos que atuamos aqui no Brasil, já perceberam que eu não sou daqui, né? A minha esposa foi criada aqui, o pai, o fundador do então Instituto Bíblico Palavra da Vida, nosso ministério Palavra da Vida, onde alguns, inclusive, dos seus pastores estudaram, e eu descobri que tem outras, pelo menos a Gabi, né, sua filha, que está fazendo o CLD, e talvez outros também. Se alguém quer saber mais sobre isso, podemos conversar. Nosso foco nesses poucos minutos que nós temos, antes de um coffee break, e depois a palestra, e um tempo de homens e tempo de mulheres no final da nossa noite. Como é que nós, que Deus chamou para fazer frente, para enfrentar as investidas do inimigo, podemos fazer diferença fortalecendo as famílias para quem nós ministramos? Em dias de caos, de crise, de dificuldade, de suicídio, divórcio, separação, filhos que viraram as costas para Deus e para a sua família, avós que estão criando seus próprios netos, como nós podemos fortalecer a família? Primeiro eu queria falar sobre 2 extremos que infelizmente alguns tendem a pendular para um lado ou outro. Primeiro extremo é imaginar que nós, pela primeira vez na história do mundo, estamos inventando a roda de ministérios focados na família. Pastor Paulo, que investe sua vida nisso, a esposa, a família, outros da igreja, mas não somos nós que criamos essa ideia de que nós vamos resgatar a família. Como veremos amanhã de manhã, essa ideia está na mente de Deus desde Gênesis capítulo 1, e Ele não para de falar sobre a família até Apocalipse 22.
Segundo é pensar que resolvendo problemas, instituindo ministérios com famílias, tendo conferências, eventos, resolvemos o problema, solucionamos todos os problemas. Mas não é isso. A família faz parte, grande parte do plano de Deus, do programa de Deus, mas não é tudo no plano de Deus. Você sabe muito bem que nós temos duas frentes em que nós temos que trabalhar. Eu creio que nós, irmãos, precisamos trabalhar de forma mais esperta e não simplesmente mais. Às vezes nós caímos no ativismo de eventos, de conferências, de congressos, mas o nosso trabalho de formiguinha, à frente do relacionamento conjugal, antes do casamento, antes do noivado, antes do namoro, esse ministério começa com nossas crianças e juniores. Certa vez alguém me acusou de fazer lavagem cerebral dos nossos filhos. Eu concordo, eu faço mesmo, eu fiz. Só que diferente do mundo, eu uso água limpa. O mundo, se nós estivéssemos, pastor, em São Paulo, eu diria, o mundo está banhando nossos filhos nas águas do rio Tietê. Eu não sei que rio vocês têm aqui, está pouco sujo, eu vi ontem, passeando aqui. Não é isso. À frente do relacionamento conjugal, isso começa bem antes do casamento, no namoro, noivado dos nossos filhos. Um jugo igual, em que Deus une dois, com o mesmo mestre, a mesma missão, para entrar no matrimônio, os 3 M's de um relacionamento saudável. Segunda frente, o relacionamento pai-filho. Ontem à noite nós trabalhamos um pouco esse tema, passando por cima. Não estamos inventando a roda, não vamos salvar o mundo, mas nós estamos trabalhando nessas frentes de forma estratégica. E eu quero simplesmente dar para vocês alguns princípios, algumas ideias. Peço que não abrace o mundo, não pense que no seu ministério, seja com família, seja com crianças, seja com outros ministérios, que você vai agora ter que sair e fazer muito mais. Talvez não seja nenhum acréscimo, e sim uma sensibilidade. A importância que a família tem no plano de Deus, e como a igreja, família, e a família, igreja, poderiam trabalhar juntos. Vamos trabalhar um pouco então, e para início de conversa, eu queria registrar para vocês essa ideia. Esse é um dos temas da nossa vida e do nosso ministério. Para início de conversa, nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que é ou a igreja ou a família. Tem igrejas que estão cancelando todos os cultos para ter tempo de família. Só que o que as famílias estão fazendo? As famílias estão nas escolinhas de futebol, aula de teclado, assistindo filmes que não prestam. Não é isso. Ao mesmo tempo, nós não podemos criar ministérios que fragmentam famílias, lutam contra a família, como se fosse ou o ministério da igreja ou a família. Que lugar difícil, mas não. O tema que eu acho explica melhor o que é a igreja, é a ideia de que a igreja é uma família. Uma igreja local tem que parecer com a nossa família. A igreja é a família daqueles que não têm uma família que conhece o Senhor. Vários de vocês, essa igreja, sua igreja, é mais chegada do que sua própria família. Mas não é guerra entre os dois. É um relacionamento complementar, não competitivo. Outra dica para qualquer ministério, e isso demorou um pouco para mim, para minha esposa, para cair a ficha. Uma estratégia de ministério, entre famílias, mas também em qualquer área, ensina as pessoas não somente o que fazer, mas como fazê-lo.
Você sabe que muitas vezes nós ficamos no púlpito, na sala de aula, nas classes, em grupos de estudo bíblico, blá, 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 blá. Eu sinto isso muitas vezes, eu sou cabeça falante, blá, 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 falo muito. Mas às vezes eu falo tanto, eu falo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, mas esqueço que muitas pessoas não foram criadas em lar cristão, nunca fizeram um discipulado, nunca presenciaram um culto doméstico. Ouvem que pastor, marido, pai precisa orar com a esposa, orar com os filhos, mas nunca viram isso. Mamãe e papai só brigavam. Papai saiu de casa quando eu tinha 3 anos de idade. Talvez fale, eu nunca vi isso. A gente fala. O bom sacerdote do lar lidera um culto doméstico. As pessoas pensam, terno, gravata, bibliona debaixo do braço, desliga o videogame da criança, fica 2 horas lendo Ezequiel 40-48, cantando de forma a capela 30 hinos de harpa. Que é isso? Você mata a criança. Mas nunca viram isso. Não sabem como fazer um orçamento familiar. Nós falamos da importância de fugir da dívida. O que dá mais tiro no pé de missões, talvez, na igreja de Jesus, são as dívidas. A maioria das nossas famílias, talvez 50% das igrejas, estão até aqui com dívida que não contribuem nada para missões o ano todo. Então nós ensinamos princípios de finanças, como fugir da dívida, viver com aquilo que você tem, mas nunca ninguém sentou com eles para mostrar como se faz um orçamento. É melhor ensinar alguém como pescar, certo? Do que simplesmente dar-lhe o peixe. Seja qual for o seu ministério, essa dica para início de conversa nos ajuda muito. E um alerta antes de tratarmos de 5 princípios para nosso tempo aqui. Eu vou mencionar várias ideias, ministérios, mas de novo, o foco aqui não é tanto você criar algo novo, tanto quanto colaborar com o Espírito de Deus e a Palavra de Deus para fortalecer famílias, pessoas sob seus cuidados. Embora o ministério familiar seja bíblico e necessário, as opções e aplicações são infinitas. Todos precisam de objetivos limitados. Ninguém será capaz de implementar mais que uma porção do que nós vamos mencionar aqui. Mas eu queria desafiá-los nos próximos minutos a ficar atentos. Quem sabe Deus, pelo seu Espírito, pela palavra, coloque uma semente em seu coração de alguma coisa que você pode fazer, talvez só com um casal de namorados da sua igreja, que você poderia investir, trabalho de formiguinha. Não pense em fazer uma conferência de milhares de pessoas enchendo estádios, tanto quanto algum ministério que vocês poderiam fazer, talvez com seus próprios filhos, para fortalecer famílias. Apertem os cintos agora. Eu sei que nosso tempo é limitado, porque ainda temos o coffee break e temos palestras que vêm logo em seguida. Deixa eu compartilhar 5 princípios, e o último vai ser o principal, que tem vários subpontos, se podemos dizer, que eu recomendo para um ministério eficaz, que fortalece famílias como Deus quer e não como nós pensamos. Em primeiro lugar, é um ministério favorável às famílias, centrado na palavra de Deus e no Filho de Deus. Não é nosso achômetro. Não são versículos tirados fora de um texto que não tem nada a ver com a família e batizados como se falasse. O que nós queremos é um ministério fundamentado na palavra de Deus. Eu fico triste, porque às vezes nós que mais cremos na autoridade suficiente da palavra de Deus, nós somos o povo do livro, na teoria.
acabamos minando a palavra na prática. Ministramos as nossas palavras, os nossos pensamentos, como se fossem os pensamentos de Deus. Quando nós falamos em unção, falamos sobre o quê? Nós nos aliamos a Deus, pelo seu Espírito, o autor da palavra de Deus, que não se contradiz, não somente o que o Espírito Santo falou, mas como ele falou. Nós mostramos isso para as pessoas e saímos de frente, porque o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para penetrar o coração do povo de Deus. Essa é a unção que nós desejamos. E Deus fala. O ministério centrado na palavra de Deus, não na psicologia, na antropologia, na sociologia, mas na bibliologia. Deus abençoa. A palavra dele não volta vazia. Eu decidi com minha esposa anos e anos atrás, eu não vou me dedicar para falar as palavras de homens. Se Deus fala, eu acredito, eu ministro e eu vou praticar dentro do possível. Como homem falho, fraco, vaso de barro que sou. E você também. Meus amigos, Deus fala. Nós não temos que inventar a fala. Nós não temos que beber de fontes sujas, poluídas do mundo. Quando a palavra de Deus fala em claro e alto som. Então, por favor, no seu ministério, apegue-se à palavra de Deus. Mais de 40 passagens da palavra de Deus, onde o foco do texto, o que nós chamamos a grande ideia daquele texto, é a família. Deus fala e não gagueja. Eu conto mais de 30 outros textos menores em que Deus também fala. Agora são mais de 70 da palavra de Deus. No centro da nossa Bíblia, 2 livros que falam claramente sobre a vontade de Deus para o relacionamento conjugal. O livro do Cântico dos Cânticos e outro livro sobre educação de filhos, um manual para pais na educação dos seus filhos, que é o livro de Provérbios. Sabe o que nós fazemos? Nós desconsideramos 2 livros da Bíblia. Eu confesso com tristeza, mesmo ministrando nesta área de família, durante mais de 30 anos, eu nem sequer havia exposto, trabalhado o livro do Cântico dos Cânticos. Eu tinha 58 anos, quando eu preguei na nossa igreja, em 8 semanas, o livro bíblico mais voltado para o relacionamento conjugal. E Deus fala. Agora, graças a Deus, Provérbios é outra coisa. Estou ensinando, lecionando há mais de 30 anos. Mas é o livro manual de treinamento de pais na educação dos filhos. Se uma pessoa só pregasse um mês da família em sua igreja, escola dominical, outros grupos, no mês da família, muitas igrejas no mês de maio fazem isso, teria na palavra de Deus 10 anos de ministrações prontas na palavra de Deus. Eu não estou aqui para fazer muita divulgação dos nossos livros, mas para ajudar líderes nisso, eu escrevi um livro, é o livro da minha vida, falamos ontem à noite, é um comentário sobre todos esses textos, para ajudar aqueles que querem trabalhar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. 800 páginas. Eu falei ontem à noite que nós não ganhamos nada com nossos livros. Então isso me liberou muito, pastor, para falar abertamente, que tudo vai para missões. Eu vou mencionar alguns dos outros também como ferramentas e recursos. Mas, meus irmãos, tudo começa com Deus e a palavra dele. Vamos nos comprometer novamente em nossas famílias e nossos ministérios a falar o que Deus falou. Número 2, segundo princípio dos 5 que eu queria trabalhar nessa pré-conferência. O ministério com famílias deve equilibrar prevenção e recuperação. Essa diferença, eu creio que Deus capacita líderes na igreja, no ministério com famílias em ambas as áreas. Por exemplo, no meu caso, eu e a minha esposa gostamos demais de construir cercas de proteção, de prevenção, especialmente visando jovens. Eu estou há 35 anos como
professor no seminário bíblico Palavra da Vida, onde damos aula para jovens de 17, 18 anos de idade, preparando-os para entrar na faculdade e enfrentar as ondas de secularismo, materialismo e tudo mais. Eu amo preparar cercas por causa da minha história familiar. Meus pais brigavam o tempo todo, mesmo estando na igreja toda semana, tentaram afogar seus problemas na bebida. Ninguém suspeitava que essa família aparentemente exemplar, os pais eram alcoólatras. Coisas horríveis que passaram em casa, mas como José dá testemunho para seus irmãos, o que vocês intentaram contra mim para o mal, Deus fez para o bem. E Deus colocou no meu coração o desejo de construir essas cercas para jovens não caírem em precipício abaixo. Certa vez um charge disse isso: uma cerca das leis de Deus. Eu odeio estar preso pela cerca, eu vou pular. O amigo grita: espere, não é um cerco. Uma cerca é um muro de proteção. A palavra de Deus é assim para nós. O ministério de prevenção é de ensinar as pessoas como construir uma família que honre e glorifique a Deus. O apóstolo Paulo em Colossenses diz isso, o qual nós anunciamos, Jesus. Lembra que nós falamos sobre o ministério centrado em Cristo e sua palavra. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Notem a repetição da palavra todo, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito, completo em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O ministério de Paulo foi um ministério de construir cercas. Mas tem mais. Outras pessoas Deus capacita para dirigir ambulância. Essas pessoas estão lá nas pedras, nas rochas, em meio às tempestades, e alguns de vocês têm esses dons de misericórdia, de aconselhar pessoas, de pegar vidas arrebentadas e ministrar a graça de Deus e resgatá-las das garras de Satanás. Esse ministério anda junto com o ministério de prevenção. Se você está formando um ministério com famílias na sua igreja, é muito sábio recrutar pessoas da prevenção e da recuperação. Intervenção. Paulo fala em 1 Tessalonicenses: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Primeiro, ministério que exalta a Cristo Jesus como a única solução, fundamentado na palavra dele, pelo Espírito dele. 2, ministérios que que evitam os problemas, construindo paredes, cercas, mas que também resgatam vidas arrebentadas. 3, é um outro equilíbrio. Quando nós fortalecemos famílias missionais, essa é a nossa missão. Falando em edificação e evangelização. Às vezes, igrejas tendem a um dos dois lados. Então, o ministério para famílias é só fazer um evento uma vez por ano, em que nós vamos chamar pessoas e nós vamos tentar evangelizá-las, e de repente somem. E aquele trabalho que já mencionamos de formiguinha, de investir, de edificar, de discipular, não existe.
Não, nós precisamos, eventos são muito bons, nós vamos participar de um evento aqui esses dias, mas também precisamos do trabalho constante de mentoreamento, aconselhamento, acompanhamento. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, diz isso. Ele capacitou pessoas com dons diferentes, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, que edificam o ensino, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Notem, Deus não deu homens e mulheres capacitadas para a igreja, para fazer todo o trabalho e ficar doidos. Muitos de vocês pensam que é assim. Não. O ministério da igreja, da liderança, é equipar o povo de Deus, os pais e as mães das famílias, para serem sacerdotes, pastores das suas próprias famílias. Edificar. Mas, hoje, eu diria que a porta mais escancarada para evangelizar é a porta da família. Que através de ministérios de apoio à família, nós podemos chamar nosso vizinho, que a toda noite você ouve o barulho de briga, de coisas sendo quebradas, de filhos totalmente fora de controle, e mesmo que sua família não seja perfeita, nenhuma família é, eles olham para você como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, eles perguntam a razão da esperança que você tem, porque vocês têm um relacionamento diferente, porque eu já estou no 4º casamento e você está no 1º, depois de 30 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 7 anos, antes santificar a Cristo como o Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Evangelização através da família talvez seja uma das melhores maneiras para edificar a igreja, mas precisa andar junto com o discipulado. Número 4. O ministério com famílias une e não fragmenta famílias. Eu vou deixar alguns de vocês bravos comigo agora, mas não tem problema, pastor Paulo, porque segunda-feira de manhã Jean vai nos levar para o aeroporto às 6 horas da manhã. Eu vou sair daqui. E você não vai ter pedra para tacar em mim. Por que eu falo isso? Porque eu percebo, na minha igreja e muitas igrejas, um ativismo tal, de evento após evento, que em vez de unir a família, compartimentaliza os ministérios, fragmenta a família, e as famílias nunca têm oportunidade de desenvolver um culto doméstico, um tempo do marido e da esposa, de novo, não de forma competitiva, mas de forma complementar. O ministério que fortalece famílias em toda a igreja. Uma coisa que eu recomendo, eu não vi uma igreja ainda fazer isso, mas eu queria demais que acontecesse, pastor. É uma noite no calendário por semana da igreja, só para famílias. Não é permitido marcar nada naquela noite. Nós temos na minha igreja pessoas que fogem do casal, do casamento, dos filhos em ministérios da igreja. Estão sempre arranjando, decorando, fazendo um monte de atividades para não ter que defrontar com a esposa ou com filhos em casa. Fogem da família na igreja. Não faça isso. Eu não estou falando em cancelar todos os cultos da igreja para ter tempo em família. Espera aí. Estou falando de criar oportunidades e nós podemos fazer isso. O ministério com famílias não é um ministério, uma perspectiva sensível e amigável, que faz com que as famílias sejam missionais, mas que tenham algum tempo em casa para alcançar seus vizinhos, que une
e não fragmenta a família. Deixa eu dar algumas ideias. Agora a parte mais prática, reta final do nosso tempo preliminar aqui. Seria tão bom se, além de grandes congressos, conferências, nós programássemos atividades multigeracionais. O que é isso? Noites em que, até mesmo na própria igreja, providenciando oportunidade, proporcionando chance para isso. Uma noite de filmes saudáveis, evangélicos. E vamos juntar vovó e vovô, e papai e mamãe, e filhos, netos, e vamos ter pipoca, e vamos assistir, e talvez conversar sobre isso depois, juntando as famílias. Uma noite de gincana fazendo isso, marcando o piquenique da família. Uma noite de talentos não seculares, em que juntos nós louvamos ao Senhor. As crianças cantando, tocando, uma bisneta com o bisavô, fazendo dueto. Já imaginou como seria algo assim? Adolescentes, servindo a terceira idade, ou promovendo a pizzada da igreja, e servindo as mesas como garçons italianos, com louvor tocando. Meus irmãos, nós podemos usar a família de Deus para unir. Nós precisamos da terceira idade dando testemunho da sua vida na classe de juniores. É uma fonte inesgotável de sabedoria. Agora eu falo porque eu sou velho, mais velho. Precisamos lançar mão disso. Vamos trabalhar de forma mais esperta e não somente cair num ativismo religioso que no fim simplesmente fragmenta famílias. Ninguém me expulsou, então eu posso continuar. Tá bom. Último lugar, mas onde eu quero gastar mais alguns minutos, paciência. Eu creio que um bom ministério, eu comecei o ministério com famílias na nossa igreja, quando quase nenhuma igreja tinha, que eu conhecia no Brasil, em 1994. Já 28 anos de ministério, com casais e famílias na igreja. É um ministério de capacitação abrangente. Ou seja, reconhecemos que todos nós passamos naturalmente por ciclos de vida. Só falando de alguns deles, e tem muito mais que isso. O namoro e noivado é um ciclo de vida familiar. Recém-casados têm suas necessidades, suas particularidades. Quando eu era jovem pastor pregando, você sabe que quase todas as aplicações, quando dizia a respeito à família, tratava do quê? Casais recém-casados, ou noivos, ou namorados. Eu sequer pensava em avós nas minhas mensagens. Hoje é diferente. A tendência no nosso ensino da palavra, naquele grupo de estudo bíblico, grupo de mulheres, grupo de oração, escola bíblica dominical, seja qual for o seu ministério, é sempre falar de forma horizontal para os nossos. Não. Traz uma riqueza ao ministério da palavra, e nossa próxima sessão eu vou tentar exemplificar isso um pouco. Porque dentro do nosso tema da família missional, eu vou falar sobre famílias abençoadas para ser uma bênção. O marido abençoado para abençoar sua esposa, seus filhos e o mundo. A esposa abençoada para ser uma bênção na vida do marido, dos filhos e do mundo. Os pais abençoados para abençoar os filhos abençoados para abençoar os pais, os avós abençoados. Eu vou pregar sobre os avós depois do intervalo. Por causa disso, famílias com crianças pequenas, famílias com filhos juniores, adolescentes, jovens,
o ninho vazio é uma fase de vida familiar. E o tempo dos netos, sem falar de viuvez e tantas outras áreas. Mas como nós vamos fazer isso? Eu quero deixar algumas sugestões bem práticas para vocês aqui. Se eu fosse começar um ministério hoje, com famílias na igreja local, o primeiro ministério que eu faria seria a capacitação de jovens casais antes e também depois do casamento. Para mim, o ministério mais estratégico na igreja local, infelizmente, eu creio que a graça salvadora de Cristo resgata muitas pessoas ao longo do caminho, mas eu creio muito na prevenção. Se nós pudéssemos chegar nos nossos jovens antes do casamento e fazer um acompanhamento pré-matrimonial sério, à luz das Escrituras. Se nós pudéssemos mentorear, nossa igreja durante muitos anos tem tido um ministério de mentoreamento de jovens depois dos 18 anos. Nós não recomendamos de forma alguma namoro antes dos 18 anos. Nessa altura é problema dos pais, se eles querem é problema deles. Mas à luz das Escrituras, o propósito do casamento está brincando com fogo. Depois disso, se nós queremos chegar ao lado desse casal, colocar um casal casado pelo menos 5 anos, casal bem amigo, sair uma vez por mês, comer uma pizza com eles, como um grupo me levou ontem à noite, nos levou lá para Balneário, comer a melhor pizza do Brasil e do mundo. Pelo menos isso que eles falaram para nós. Se nós pudéssemos construir cercas com nossos jovens, aconselhamento pré-nupcial, classes de noivos, quando tem mais de alguns na igreja, e depois também acompanhar esses jovens casais, talvez formar um grupo pequeno de estudo bíblico, desse grupo que muitas vezes casam-se e somem da igreja. Eu tenho um amigo, e pastor, eu recomendo isso para todos vocês, pastor que tem um blog chamado Noivado Bíblico. Tem artigos lá fenomenais, mas são extremamente quebrador de paradigmas, porque ele desafia muitas coisas que nós fazemos em cerimônias de casamento, enfatizando muito mais a recepção do que os votos conjugais que durarão para o resto da vida. O que dura da recepção é só a dívida. Vocês vão gostar, se você tem filho pensando em casar, talvez ler alguns desses aqui. Capacitando jovens casais, eu e a minha esposa preparamos alguns materiais, inclusive para aconselhamento pré-nupcial, um livro chamado 15 lições para transformar seu casamento. É para todo casal, mas especialmente esses. E 2 livros de namoro que fizemos com um pastor chamado Alexandre Mendes. O namoro e noivado, não que eu, mas que Deus sempre quis. 2 outros livros que recomendamos muito, você que trabalha nesta área. Casamento Sagrado, pelo autor Gary Thomas, que traz a ideia que se houve mais um jovem casal justificar sua separação dizendo assim: mas pastor, Deus quer que eu seja feliz, então eu achei outra que me faz mais feliz. Quantas vezes ouvimos isso? Onde você encontra isso na Bíblia? Gary Thomas trabalha a ideia de que casamento é para você fazer você mais santo do que mais feliz. Felicidade é um produto da santidade, mas não é o propósito. Outro livro muito bom para esses jovens, quando pecadores dizem sim. Porque todos nós somos que nem porcos espinhos, na mesma toca, numa noite fria, e nós nos machucamos. Como nós vamos lidar com esse fato inevitável? Número 2, em termos de capacitação dos grupos. A capacitação dos casais da igreja. Vocês estão fazendo isso? É medicina preventiva. Talvez seja recuperação para alguns
E são muitas as maneiras, grupos pequenos, de estudo sobre o tema família, isso também abre uma porta para o evangelho, para os vizinhos. Classes da escola bíblica dominical que focalizam a educação de filhos, o legado dos avós, mentoreamento e muito mais. Já mencionamos alguns desses aqui, mas preparamos justamente essa série de 3 livros para esse tipo de estudo bíblico, ou do casal, ou grupo, sobre educação de filhos, sobre tempestades no lar, até mesmo um recurso que nós lançamos o ano passado, devocional, que seriam os nossos conselhos bíblicos de A a Z, exatamente cada letra do alfabeto, com um conselho bíblico, um versículo que trata disso, capacitando os casais. 3. O que nós faremos no último período hoje, que é a capacitação de homens. Eu estive aqui alguns anos atrás, a convite do próprio pastor André e outros, para ministrar para os homens. Vários aqui estiveram conosco naquele momento, mas eu creio muito nesse ministério. Não sou machista, eu me casei com uma mulher que eu amo, mas eu entendo à luz da palavra de Deus, que Deus fez o homem para ser um líder servo, não um líder tirano, não um líder ditador, mas um líder servo. E nós homens vamos trabalhar no final, enquanto as mulheres tratam da parte delas. Alguns ministérios que nós podemos fazer isso, que eu tenho visto com muito sucesso, um café de homens, semestral ou mensal, em que os homens se juntam na igreja, 8 horas da manhã, se possível, talvez uma noite da semana, tomam café juntos, algo simples, um estudo bíblico, 20, 30 minutos, e divisão em grupos pequenos, porque quando os homens começam a falar, não param. Interessante que na nossa igreja, durante muitos anos, tivemos uma classe de casais, e eu sempre ensinava assim, 40 minutos de exposição bíblica, 10, 15, 20 minutos de grupos pequenos para discutir o assunto. O que inevitavelmente acontecia é que as mulheres falavam no grupo pequeno, e os homens, baseado nessa perspectiva de um ministério que nós chamamos 222, baseado em 2 Timóteo 2:2, o que ouviste da minha parte, através de muitas testemunhas, Timóteo, isso mesmo transmita a homens idôneos e fiéis para transmitir a outros, homens, líderes, servos. Então decidimos fazer uma classe só de homens para falar da masculinidade bíblica. Qual foi a minha surpresa? Primeiro domingo, 80 homens na minha classe. Eu fiz a mesma coisa, 45 minutos de exposição, vamos dividir em grupos, mas o que eu imaginava, homens mudos, não vão expor seus problemas. Eu pensei, eles vão sentar juntos, cada um vai olhar para o outro, depois de alguns minutos, alguém vai orar, e todos vão correr para a frente da fila, que nós temos um almoço por quilo missionário, todo domingo na nossa igreja. Eles vão correr, atropelar as velhinhas, até chegar lá na fila do almoço. Qual foi a minha surpresa? 5 minutos passaram, os homens começam a falar. Nunca tiveram oportunidade de expor seu coração, falar como a palavra de Deus os impactou. 10 minutos, todos os grupos, 15 minutos, toca o sino, acabou a escola bíblica dominical, o almoço está sendo servido, ninguém mexe, 12:05, 10, primeiro grupo ora e sai. Ainda tinha pessoas, grupos, depois de meia hora, nós tocamos no nervo. Homens precisam ser investidos para serem líderes servos. Podemos promover isso através de encontros de café, acampamentos pai e filho, noite de esportes de homens, pesca e pague. Acho que vocês já fizeram alguns acampamentos. Acampamento da família o ano passado. Gente, é isso. Viagens missionárias lideradas pelos homens, grupos de construção que vão para um campo missionário, grupos de homens,
Nós fazemos na nossa igreja um retiro de pós-adolescentes, na fase de passar da adolescência para os jovens. Então esses grupos, esses homens e as mulheres também, em grupos separados, tem um retiro para prepará-los para a faculdade, para o namoro, o noivado e tudo mais. Vou terminar com esse último item aqui, e a minha esposa vai trabalhar mais no final da noite com as mulheres. É um ministério de capacitação de mulheres, mas de forma bíblica, como mentores de outras mulheres. O texto bíblico eu não posso falar muito, ela vai ficar muito brava comigo, porque ela vai trabalhar esse texto daqui a pouco. Eu só vou ler o texto e dar uma exortação para os homens aqui. Quanto às mulheres idosas, toda mulher é mais velha do que outra mulher, então todas estão incluídas. Mas especificamente, Paulo fala para Tito, o pastor da igreja, para ele criar condições para o ministério mais elaborado biblicamente do que qualquer outro. É esse ministério, Tito 2. Tito cria condições para que senhoras da igreja possam investir na vida de outras. E olha, ele dá o currículo do seminário. Que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, ensinando o quê? Instruir as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meus amigos, onde se vê esse ministério hoje? É o ministério Tito 2, mas claramente esboçado na igreja. As mulheres se encontram, fazem quase tudo, menos isso. Eu convido vocês, mulheres, a prestarem muita atenção a algumas ideias e princípios que a minha esposa vai elaborar no final da noite. Deus nos chamou para fortalecer famílias, não fragmentá-las. Temos que trabalhar mais esperto e não simplesmente fazer mais. Não é necessariamente criar algo novo e, sim, ser sensível e amigável, para que nós possamos fortalecer as famílias que Deus nos concedeu. Que Deus nos abençoe, que Ele nos direcione e que todos nós sejamos para famílias mais missionais. Amém, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é bom demais. O nosso Deus é bom demais. Responsabilidade sobre nós que somos liderança. Muitas vezes nós temos que estar, meu irmão, preparados. Sempre nós temos que estar preparados para aquilo que vier na nossa mão. Muitas vezes a liderança não está preparada para tratar um problema de vida conjugal, onde depois vai refletir nos